Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. A Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A Deus seja dada toda a glória, toda a honra. O louvor seja para Ele. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido. Queríamos que todos tivessem um grande amor por Jesus Cristo, pelo milagre que Ele fez. Mas muitas vezes amamos mais as nossas denominações, nossas famílias, nosso afazer do que Jesus. Mas toda a honra tem que ser a Ele, e eu creio nisso. Parabéns a você, aniversariantes, que Jesus te dê muitos anos de vida. No final estaremos orando por você. Iremos ler 2 versículos em Gênesis, onde diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Onde Deus disse, né? Que criou o homem à sua imagem, o ser humano, ou o ser humano, né? A sua imagem e semelhança. Vamos ver se a gente entende isso aqui, né? Deus vai abençoar que nós vamos entender. Lê para mim, Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Imagem e semelhança. A palavra imagem e semelhança tem o mesmo sentido no hebraico. Então, Deus criou a imagem e semelhança. Deus criou a imagem e a imagem, criou a semelhança e a semelhança. Essa, no hebraico, tem os mesmos significados. Imagem e semelhança não é aparência física, pois Deus é espírito e não tem uma aparência física. Ela criou a imagem. Então, quando você fala imagem, você imagina que é algo que você vê, né? Mas se Deus criou nós a imagem e semelhança, não é pela aparência física, porque Deus é espírito e espírito não tem imagem. Imagem e semelhança não é ser igual a Deus. Este foi o pecado do diabo, Isaías 14, 14. Nós vamos ver lá que ele quis ser igual a Deus. E também foi o pecado de Adão e Eva, que quiseram ser igual a Deus. Então, imagem e semelhança não é ser igual a Deus. Imagem e semelhança estende ao caráter e propósito divinos atribuídos ao ser humano. Caráter e propósito divino. Portanto, quando nos deparamos com termos como semelhança na Bíblia, somos chamados a refletir sobre a sua conexão especial entre a humanidade e o seu Criador. A definição da Bíblia é Strong, que a maioria dos comentários que você vai ver sobre esse assunto, ele vai dizer isso aí. Mas eu divergi um pouco para chegar em um contexto teológico, que nós não vamos aprofundar, porque ele é complexo, mas vai te dar a base para você chegar nesse contexto teológico. Mais tarde a gente chega lá e você vai entender. Nesta pregação, homilia, iremos ver a semelhança do ser humano em relação aos animais, a Deus Pai e a Jesus Cristo. Então vamos ver essa relação. O que nós temos de semelhança aos animais? A Deus Pai e a Jesus Cristo. Nós vamos ver isso. O corpo não vamos tratar do conceito teológico da composição do ser humano como tricotomia, que é corpo, alma e espírito. Então, há uma teoria de corpo, nós temos corpo, alma e espírito. Isso é tricotomia. E há um conceito de corpo, alma e espírito, que tem um corpo, tem a alma e o espírito é a mesma coisa. A alma e o espírito é a mesma coisa.
Então tem um corpo e somos dicotomia, são duas coisas só. Corpo e alma, o corpo, espírito, espírito é quando não estou falando que seja. Estou falando, é dois conceitos que tem. Eu nem escrevi aqui, mas vou falar, que você for olhar palavra por palavra, vai ficar difícil. Por quê? Principalmente a palavra alma, ela tem vários significados na Bíblia. Pode ser quantidade de pessoa, havia tantas almas. Às vezes a alma dá um sentido de espírito. Às vezes ela dá um sentido de sentimento. A minha alma está abatida porque chora. Então tem vários significados. Então a gente não vamos entrar nisso. Um dia a gente pode entrar, mas eu vou te preparar para isso. Então perguntamos: qual a semelhança do ser humano com os animais? Né? Qual a semelhança? Tem gente que é tão estúpido que os outros chamam de égua, né? O fulano é um cavalo, né? Mas nós não somos égua nem cavalo. Qual a semelhança que nós temos com ele? Nós temos uma semelhança e uma diferença. Nós vamos ver. Qual a semelhança do ser humano com Deus Pai? Temos uma semelhança com Deus Pai e temos uma diferença com Deus Pai. E qual a semelhança do ser humano com Jesus Cristo? Temos semelhança e temos diferença. Em poucas palavras, apesar de ser um pouco profundo, mas pelo tempo nós vamos conseguir, fé em Deus. O homem é feito em imagem e semelhança de Deus. A gente leu, né? Vou repetir o versículo aqui. Semelhança e imagem entre os seres humanos e os animais. Vamos ver, eu vou falar também sobre Deus aqui, Pai, para a gente entender qual a semelhança que nós temos com os animais. Isso vai estar lá em Eclesiastes, lê para mim. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Eclesiastes 3:18 a 20. Quanto ao corpo, o ser humano tem um corpo, os animais também têm corpo. Deus não tem corpo, é espírito. Jesus sim adquiriu um corpo, que é Deus, que a gente crê. Se encarnou, mas no original ele não tem corpo. Deus Pai não tem corpo. Quanto ao fôlego de vida, o corpo do ser humano tem vida. Temos ou não temos? Tem vida, nós estamos aqui conversando. O corpo do ser humano perde a vida e morre. Fica lá o corpo intacto, você não vê movimento. Perdeu a vida. Os animais são semelhantes ao ser humano. Tem um corpo que tem vida. Mas o corpo também perde a vida e morre. Os animais. Animal morre? Animal tem corpo? Animal tem vida? Lógico. Mas o seu corpo também perde a vida e morre. A vida do ser humano e animais está ligada ao corpo. Deus tem corpo e nunca perde. Deus não tem corpo e nunca perde a vida. Então nós, seres humanos e animais, temos um corpo e temos a vida. Um dia a gente perde a vida, perde o corpo. O corpo vai acabar. E nós não temos ação aqui na terra mais. Mas Deus Pai não, ele não tem corpo e ele nunca morre. No final vocês vão entender, juntando tudo. Quanto ao espírito dos seres humanos, diferem dos animais. Diferem. Então diz, o pó, para Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém. Eclesiastes 12:7. Amém. Eclesiastes 2:7 diz que o corpo humano volta à terra e morre. Nosso corpo vai desfazer. Tanta gente valoriza ele. O corpo perde a vida, mas o espírito volta a Deus. O corpo e a vida do ser humano acaba como a dos animais.
mas o espírito dos seres humanos volta para Deus. Aí está a diferença do ser humano com os animais. Os animais não têm espírito. Aí nós vamos diferenciar a diferença, a semelhança que tem corpo e vida. Mas o nosso espírito volta para Deus. E os animais não têm espírito. Eu estou falando na visão bíblica. Então a semelhança é o corpo e a vida. A diferença é que os animais não têm espírito. E o espírito é imortal. Enquanto ao espírito dos seres humanos, se assemelham-se a Deus. Lê para mim João 4, 24. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Deus é espírito, certo? Importa que os adoram, o adorem em espírito e em verdade. Olha aqui. Deus é espírito. Deus é imortal, o nosso espírito é imortal. O ser humano tem um espírito. E o espírito é imortal. Então se assemelha a Deus. Nisto está a semelhança com Deus. Deus é espírito e é imortal. Nós temos um espírito imortal. Olha a diferença. Nós temos um espírito imortal. E Deus é espírito. Compreendeu? Porque nós temos um corpo, nós temos a vida e temos um espírito que é imortal. Temos ele, somos todos. A Bíblia não fala em espírito vagando. Nós estamos esperando a ressurreição de Jesus Cristo e receberemos um novo corpo. Teremos vida e teremos esse espírito imortal. Quando Deus fez o homem, fez tudo uma vez. Ele não fez, fiz o espírito, depois vou arrumar um corpo para ele. Não. Ele já fez tudo. Soprou fôlego de vida, quer dizer, ali entrou o espírito e entrou a vida. Quanto ao corpo glorificado, os seres humanos se assemelham a Jesus. Todos ressuscitarão, salvos e não salvos, justos e injustos. Um dia, quando Jesus vier, nós ressuscitaremos, voltaremos a viver. Isso está lá em Daniel 12, capítulo 12, versículo 2 e 3, João 5, 28 a 29, Atos 24, 1, 2 Timóteo 4, 1. Então, muita referência sobre a ressurreição. No toque da última trombeta, Jesus virá pela segunda vez à terra. Todos os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Receberão, se estiver vivo, receberão um novo corpo. E todos receberão corpos imortais. Todos receberão corpo porque não morrerão mais, tanto os para condenação como os para perdição. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17 e 1 Coríntios 15, 52 a 53. Seremos mais ainda iguais a Jesus. Por quê? Lê 1 Coríntios 15, 40 para mim. Assim como somos parecidos com um homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. 1 Coríntios 15, 49a. Assim como somos parecidos com um homem feito do pó da terra, 1 Coríntios 15, 49a, um homem feito do pó da terra, um homem na semelhança de Adão. E nossa situação atual. Temos um corpo mortal e um espírito imortal. Então, nisto aí, nós somos parecidos com o homem Adão. A atuação que nós temos. Assim também seremos parecidos com o homem do céu. Quem que é o homem do céu? Que nós seremos parecidos? Jesus. O homem de Jesus é o novo Adão. Compreendeu? Porque se fez homem, um homem sem pecado. O primeiro Adão pecou, nós somos descendentes do primeiro Adão. Quando convertemos a Jesus, passamos a ser descendentes do segundo Adão, que é de Jesus Cristo. Homem do céu é Jesus. Depois da ressurreição de Jesus, ele teve um corpo glorificado. Vocês estão lembrados disso? Que ele atravessou uma parede? Era um corpo diferente. Nós teremos aquele corpo. O corpo que não morre mais. Então Jesus é o primogênito dos mortos. É o primeiro que morreu e não morrerá mais. Nós um dia não morreremos mais. Na segunda vinda de Jesus, ressuscitaremos ou seremos transformados se estivermos vivos.
aí teremos um corpo glorificado como o de Jesus, um corpo que jamais morrerá. Então nisso nós vamos, que com os convertidos serão semelhantes a Jesus. Jesus disse o seguinte, em João 10, para me lembrar. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Amém. João 10, 11 e 28. Amém. Jesus disse ser o bom pastor. O bom pastor que sacrifica sua vida por nós, as suas ovelhas. Morreu por nós as suas ovelhas. O bom pastor nos dá a vida eterna, que é esse corpo glorificado. O bom pastor que não deixa ninguém nos tirar de suas mãos, de sua proteção. Aceite Jesus em seu coração. Este é o bom pastor. Este bom pastor, que morreu por nós e nos dá a vida eterna. E ouve as nossas orações. Jesus é nosso intercessor junto com o Espírito Santo. Então, esse bom pastor que deu a sua vida, para que ele deu a sua vida? Para que um dia nós ressuscitaremos, receberemos esse novo corpo, seremos semelhantes a ele, né? Seremos co-herdeiros, né? A Bíblia vai dizer isso, seremos herdeiros junto com ele. Lê a conclusão para mim. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é espírito e nós também temos um espírito. E se assemelha aos animais por ter a vida e um corpo mortal. E se assemelha a Jesus quando tiver um corpo glorificado e imortal. Aceite a Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Eu procuro estar preparado para quando Jesus vier? Para receber um corpo glorificado e ser salvo, ser imortal? Eu tenho procurado isso? Eu tenho procurado as outras coisas? Eu procuro ser realmente a imagem e semelhança de Deus em santidade? Não só um espírito que é imortal, mas de santidade? É uma pergunta que nós sempre fazemos para nós. A gente acha que é imortal. E nós somos imortais, temos espírito, mas corpo aqui falece. E eu lembrei de uma coisa aqui muito triste, mas não vou comentar, não. Deixa pra lá, né? De uma pessoa falar assim, poxa, tão rápido. Vamos falar a oração junto? Oremos. Pai amado e adorado. Pai amado e adorado. Me faça crer em Jesus para ser. Me faça crer em Jesus para ser. A sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. Em santidade. Em santidade. Ter um corpo glorificado. Ter um corpo glorificado. E estar junto a ti. E estar junto a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Jó, no livro de Jó, diz o seguinte, lê para mim. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33, 4. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Quando a gente vê Jó, tanto que sofreu. Tanto que Jó sofreu. Chegou ao desespero de perder tudo que tinha e a saúde. Não restava para ele não ser a morte. Ele diz, o Espírito de Deus me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. A inspiração que deu vida. O Espírito de Deus te fez. O Espírito de Deus, a inspiração de Deus te deu vida. O Espírito Santo de Deus nos fez. E a inspiração do Todo-Poderoso nos deu vida. Se Deus nos fez e nos deu vida, Deus também escutará as nossas orações, escutará a sua oração. Pede o que você está pedindo, qual a sua dor, o seu problema, onde precisa de conforto, onde precisa de um milagre. Quero orar com você. Quero que você ponha na presença de Deus o seu problema. O que está tirando a tua alegria, a tua tristeza? Hoje nós
Lemos um versículo antes que é para a gente alegrar sempre e agradecer sempre, que é a vontade de Deus. Mas diz, orai sem cessar, só orando, pôr na presença de Deus na nossa vida, que Deus nos dará a vitória, e Deus dará a vitória para você, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que está angustiada, a pessoa que precisa de um conforto, a pessoa que está, o Senhor não acha um caminho, não acha uma solução, esse coração que está magoado, esse coração, o Senhor, que sente o Senhor às vezes traído, esse coração que às vezes sente o Senhor só, esse coração que às vezes sente doente o Senhor, que o corpo está frágil, o corpo não corresponde, essa pessoa, Senhor, que perdeu alguém que é muito querido, ou Senhor, aqui que está um problema financeiro, de saúde, ou familiar, ou um filho, ou Senhor, desajustado, ou na droga, ou no álcool, ou Pai, dê misericórdia, abre as portas, Senhor, de emprego, ou Senhor, abre as portas, Senhor, da saúde, tenha misericórdia em nossas vidas, ou Senhor, dê um coração agradecido, nos dê um coração, Senhor, alegre, que sabendo, Senhor, que as dificuldades vêm nos ensinar. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Filho de Jesus. Amém, Jesus? Amém. O Senhor. Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, que você tenha a paz de Cristo em seu coração. Jesus te ama e que é o melhor para você. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.